Olá, alunos do quinto ano, bem-vindos à aula de hoje de Geografia. Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o solo e os seus problemas ambientais no capítulo 12. Mas a gente vai começar aí da página 112 a 114, falando um pouquinho sobre as características do solo. Primeiro, o que é o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da decomposição das rochas do subsolo. Contém substâncias orgânicas derivadas da decomposição de vegetais e animais. E ainda mais a gente pode saber sobre o solo. Aqui embaixo nós temos mais uma citaçãozinha. É um dos elementos naturais essenciais para a vida no planeta, sendo um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais. Um excelente reservatório de água e de nutrientes e um suporte básico do sistema agrícola, além de servir de habitat para inúmeras espécies. Por essas razões e por também ser um recurso limitado e não renovável, a preocupação em torno da degradação do solo é cada vez maior. Então a gente consegue perceber através desse texto, né, que o solo, a terra, ela é fundamental, ela é muito importante para todas as atividades humanas, né? Quando a chuva cai e a chuva se infiltra nesse solo, permite então o abastecimento dos lençóis freáticos que dão origem às nascentes, e assim a gente consegue ter um ciclo, né, hidrológico em funcionamento naturalmente. No solo, então, é que se fixam, né, os vegetais, como as florestas, as gramíneas, os arbustos, né, que são fonte de alimentação e abrigo para animais e também para seres humanos. Então, sobre ele a gente acaba construindo também a nossa cidade, cultivamos produtos agrícolas, mantemos pastagens para o gado e etc. Nós temos aqui nessa primeira imagem quais as camadas aí do nosso planeta, né? Vamos ver? Nós temos a crosta terrestre, que é bem na superfície. Depois nós temos o manto, o núcleo e os continentes situados sobre as placas tectônicas, né? E o solo, ele faz parte da camada mais externa da Terra, que é da crosta terrestre, tá? Então, ele tem uma importância muito grande, por isso que nós precisamos preservar esse solo. Nós temos aqui no orgânico a matéria orgânica solta com restos de animais e plantas e a matéria mineral misturada com humus. No solo superior nós temos minerais de coloração clara, zona de eluviação e lixiviação. No subsolo nós temos a acumulação de argila da camada superior. No material parental nós temos material desagregado da rocha-mãe. E aqui no rocha-mãe, né, onde os materiais se depositam para formar o solo. Então essas são as camadas do solo. Essa imagem então serve para explicar um pouquinho o que é um solo saudável e um solo que está em degradação, um solo maltratado. Nós temos aqui então nessa imagem um solo maltratado e aqui um solo sadio. As características então de um solo sadio são a presença de vida, sendo ela representada pelos reinos animal, vegetal ou fungos. Ele se apresenta na sua camada mais superficial elementos de origem orgânica, ou seja, restos de animais, plantas em decomposição, que servem para alimentos, que servem de alimentos, né, para as minhocas. E o humus? O humus é uma substância orgânica e negra resultante da decomposição parcial de vegetais ou de animais que se acumula sobre o solo
ou a ele se mistura. Se você já foi num sítio aí, se você tem algum parente ou algum amigo, né, que mora num sítio, numa fazenda, você já revirou lá a terra, você viu lá que às vezes a terra, quando ela tá com bastante humus, ela tá bem úmida, né? E nós podemos também ter um outro tipo de humus aqui, que é feito pelas minhocas. Denominamos de humus todo material de natureza orgânica que sofre degradação do solo. Já o humus da minhoca é um tipo de adubo produzido por minhocas a partir de restos de matéria orgânica, animais e vegetais. É a excreção desse animal. Esse humus ele é responsável, então, pela fertilização do solo. A terra saudável, ela contém sais minerais e água, e o conjunto dessas condições favorece, então, o desenvolvimento das plantas, dos vegetais. Quanto mais humus na terra, melhor o crescimento da planta. Mas vamos ver também um pouquinho. E se o solo estiver doente, o que acontece? Acontece a degradação do solo. Consiste em tudo aquilo que está relacionado à sua destruição. Ao degradar-se, o solo perde sua capacidade de produção, que mesmo com grandes quantidades de adubo não é recuperada para se tornar igual a um solo não degradado. Essa destruição pode ser causada por fatores químicos, perda de nutrientes, acidificação, salinização. Físicos, perda de estrutura, diminuição da permeabilidade, ou biológicos, diminuição da matéria orgânica. Um solo doente ou impróprio para o cultivo agrícola é aquele que perdeu a sua camada superficial composta por nutrientes orgânicos e micro-organismos benéficos. Ele também está compactado e endurecido por não possuir matéria orgânica, como raízes, micro-organismos, o que dificulta então a infiltração e retenção da água da chuva, fundamental para o reabastecimento dos lençóis freáticos. Também tem nas suas camadas inferiores expostas aos processos erosivos, aqui como a gente está vendo na imagem, olha aqui, ó, a erosão ali, né? Começa a ter erosão, especialmente causado pelas chuvas, e a alteração em seu pH, ou seja, está muito ácido, o que pode interferir na fertilidade. Recebe substâncias contaminantes, como as resultantes do lixo de todos os tipos acumulados sobre ele, principalmente nas cidades, e nós podemos ver diversos impactos aí no solo. Para terminar, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Dia Mundial do Solo. Dia 5 de dezembro é considerado o Dia Mundial do Solo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura lembra que um solo de qualidade é fundamental para garantir a produção de alimentos no mundo e manter a vegetação nativa de cada bioma do planeta. Muito bem, terminamos a nossa aula de hoje. E na próxima semana nós vamos falar sobre a erosão do solo. Vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. Eu espero que você tenha gostado da aula. Um beijo, tchau!